quase 100 anos, existiu no Brasil um território que não deveria existir. Um lugar que o Estado tentou destruir dezenas de vezes e não conseguiu. Não era apenas uma vila escondida, nem um refúgio improvisado. Era uma sociedade inteira, funcionando fora e à revelia do sistema vigente. Nessa sociedade havia governo, havia produção e havia guerra. O nome verdadeiro desse lugar quase ninguém conhece, porque o nome que ficou não foi dado por aqueles que viveram ali, foi dado por aqueles que tentaram destruí-lo e apagá-lo. E talvez por isso a gente ainda não entenda o que aquilo realmente foi. Para entender como isso foi possível, a gente precisa olhar para um mundo onde isso aconteceu. Um mundo onde tudo tinha dono. A terra, o trabalho, os corpos humanos. Um mundo onde a ideia de liberdade simplesmente não existia. Nesse mundo, a produção do açúcar organizava quase tudo. Os engenhos definiam quem tinha poder e quem não tinha escolha. E para que esse sistema funcionasse, milhares de pessoas eram escravizadas. Esse era o normal. Mas todo sistema tem um ponto de falha. E nas falhas desse sistema, algo começou a aparecer. Não como revolta, não como explosão, mas como construção. Lenta, silenciosa e profunda no meio da mata. Os colonizadores deram um nome para aquilo que encontraram. Palmares. Mas esse não era o nome que existia lá dentro. Lá dentro, o nome era Angola Janga, que na língua quimbundu significa Pequena Angola. Dois nomes, duas formas de ver o mesmo lugar. De fora, uma região na mata. De dentro, um projeto de liberdade. Uma tentativa de reconstruir um mundo que tinha sido destruído do outro lado do oceano. Para entender que mundo era esse, a gente precisa voltar um pouco mais no tempo e no espaço. Pois, antes mesmo de Palmares existir, esse mundo já estava em movimento. A maioria das pessoas que chegaram em Palmares não nasceu no Brasil. Vieram da África Central, da região do Congo, de Angola. Falavam outras línguas, organizavam a vida de outra forma. Tinham outras referências de autoridade, de comunidade, de território. E quando foram trazidas à força para cá, essas formas não desapareceram. Elas se transformaram. O sistema colonial tentava impor uma ordem, apagar nomes, apagar costumes, controlar corpos e suas possibilidades. Mas todo controle nunca consegue ser total. E alguns conseguiam fugir. Mas fugir não significava desaparecer. Significava encontrar outros, se organizar e começar de novo. No início, eram pequenos grupos, mocambos isolados que se espalhavam pela mata, difíceis de localizar e ainda mais difíceis de destruir. Porém, em 1630, algo muda nesse cenário. Os holandeses invadem o Nordeste e a ordem dos engenhos começa a entrar em colapso. O que antes era um sistema rígido começa a se fragmentar a partir da guerra entre portugueses e holandeses por disputa de território. Engenhos foram abandonados e a autoridade enfraquecida. A cada ruptura, abria-se mais espaço e mais gente fugia. Mais gente chegava. Mais mocambos surgiam. Palmares crescia com a crise. Quanto mais instável o sistema, mais forte ficava o que existia fora dele. Com o tempo e com a chegada cada vez maior de novos habitantes, aqueles grupos deixaram de ser isolados. Começaram a se reconhecer, a se conectar, a compartilhar caminhos, informações, estratégias.
O que antes eram pontos dispersos na mata começava a se articular, até formar algo maior, uma rede. E essa rede cresceu. No seu auge, milhares de pessoas viviam ali. Um número comparável, ou até superior, ao de várias cidades coloniais importantes da época. Palmares não era um esconderijo, era uma estrutura. Mas isso leva a uma pergunta inevitável. Como tudo isso funcionava? Para entender como Palmares funcionava, não dá para começar pelas casas, nem pelas pessoas. É preciso começar pelo lugar. Palmares não foi erguido em qualquer lugar. Foi construído onde era mais difícil de alcançar, em meio à densidade da Mata Atlântica, com relevo bastante irregular. Um platô natural nas alturas. Um tipo de terreno onde era possível desaparecer, a poucos metros de distância. Não era apenas um cenário, era uma escolha estratégica. Naquele contexto, quem fugia não estava procurando apenas esconderijo. Procurava, sobretudo, por vantagem. 9 rios cortavam a região. Água, fertilidade e mais uma barreira natural para qualquer exército que tentasse entrar. Quando as expedições coloniais saíam para destruir Palmares, muitas sequer chegavam. Não por falta de força, por falta de orientação. A mata engolia os caminhos, o relevo desorientava. Os rios bloqueavam o avanço. E quando finalmente chegavam, Palmares já sabia que estavam vindo. O território era uma arma. E eles sabiam muito bem como usá-la. Mas o território sozinho não explica. Porque Palmares não era apenas um ponto no mapa. Era um conjunto articulado e estratégico. Uma rede de mocambos, espalhados pela mata. Alguns menores, mais escondidos. Outros maiores, mais estruturados. Era uma rede de aldeias espalhadas por uma área de quase 200 quilômetros quadrados. Cada mocambo tinha uma função: produção, defesa, passagem. No auge de Palmares, os documentos coloniais registram pelo menos 10 mocambos principais: Subupira, Dambrabanga, Tabocas, Arotirene. E no centro dessa rede, um ponto concentrava tudo: o mocambo do macaco. Mais protegido, mais alto, mais difícil de alcançar. Ali, Palmares se organizava. Havia liderança, havia decisão, havia coordenação. Dentro de Palmares, o dia a dia vinha da terra. Seus habitantes cultivavam mandioca, milho, feijão. Criavam galinhas, porcos, caçavam e pescavam nos rios da serra. Havia também o comércio, sim, comércio, com vilas coloniais vizinhas. Alimentos trocados por ferramentas, por sal, por tecido. Palmares não se sustentava pelo isolamento. Era autossuficiente por escolha. E sabia quando negociar. As pessoas que viviam ali vestiam o que o clima e as possibilidades materiais permitiam. Roupas simples, tecidos leves. Nada de uniformidade, nada de ornamento excessivo. Roupas que apenas diziam: estamos aqui para trabalhar, para resistir, para durar. Mas é nas armas que Palmares muda de escala. A arma mais comum era a lança. Cabo de madeira dura, ponta metálica, simples, leve, eficiente na mata fechada onde o espaço para movimentação era curto. Junto com ela, facões, machados, foices e bordunas. Ferramentas que viravam armas com a mesma naturalidade com que viravam instrumentos de trabalho. A linha entre o homem que planta e o homem que luta, em Palmares, era muito tênue. Entretanto, havia algo que realmente separava Palmares de outros quilombos: o domínio do ferro. Africanos escravizados traziam consigo um conhecimento que a América colonial subestimou: a metalurgia, a fundição. Em Palmares, esse conhecimento virou produção sistemática.
4 ferrarias registradas em um único mocambo visitado pelos holandeses em 1645. Isso significa que as pontas das lanças não eram improvisadas. Eram fabricadas, com técnica, com intenção. Também havia armas de fogo. Não em abundância, mas existiam. Arcabuzes, mosquetes, obtidos em saques a expedições coloniais, em trocas, em emboscadas bem-sucedidas. O guerreiro de Palmares não era um homem com uma lança enfrentando um exército armado de fuzis. Era mais complexo e perigoso que isso. Porque aquilo não era preparação. Era em si uma guerra. Palmares não vivia em paz. Vivia sob pressão constante. Mais de 30 expedições militares foram enviadas contra eles. Portugueses, holandeses, bandeirantes contratados, índios aliados, tropas regulares da coroa. Todos foram. A maioria voltou sem resultado. Essa guerra não era de confronto direto. Era uma guerra de desgaste. Ataques rápidos. Movimento constante. Desaparecimento na mata. Quando o inimigo reagia, Palmares já não estava mais lá. Não era só resistir. Era controlar o ritmo das ações. E tornar o custo da guerra alto demais para o inimigo continuar. Mas Palmares também sangrou. Mocambos foram destruídos. Pessoas foram mortas, capturadas, reescravizadas. Houve expedições que chegaram, que queimaram, que devastaram. E Palmares se reorganizava. Reconstruía em outro ponto da serra. Reabsorvia os sobreviventes. E continuava. Por décadas, foi assim. Ataque. Resposta. Reconstrução. Mas manter esse ciclo tinha um custo. Humano. Material. Estratégico. E em algum momento, essa conta começou a pesar. Estamos em 1678. Palmares existe há quase 80 anos. Resistiu a dezenas de expedições. Mas os ataques estão ficando mais frequentes, mais coordenados, mais custosos. E o principal líder de Palmares naquele momento, Gana Zumba, toma uma decisão que vai rachar a comunidade ao meio. Ele abre negociação com o governo colonial de Pernambuco. A pergunta não era simples. Continuar resistindo. Até quando? E a que custo? A proposta vinha do governo colonial. Reconhecimento, terras na região Cucaú. Liberdade para os nascidos em Palmares. Mas havia uma condição, uma cláusula. Os que não fossem nascidos em Palmares teriam de ser devolvidos aos seus senhores. Liberdade para alguns. Reescravização para outros. Esse era o preço. E Palmares se dividiu. Parte da comunidade aceitou o acordo, seguiu Gana Zumba para Cucaú, trocou a mata fechada, o relevo impossível, a invisibilidade estratégica, por um assentamento reconhecido pelo Estado colonial, mais aberto, mais visível, mais vulnerável. A outra parte recusou. Ficou na Serra da Barriga. E entre os que ficaram, uma outra visão começa a ganhar força. Mas isso é outra história. O que aconteceu com os que foram para Cucaú é uma das histórias mais amargas de todo esse período. Em menos de 2 anos, Gana Zumba foi assassinado, envenenado, segundo os relatos da época. E Cucaú foi destruída pelas mesmas tropas coloniais que tinham assinado o acordo. Os que tinham aceitado a paz foram reescravizados. O acordo que prometia liberdade se mostrou uma armadilha. A partir dali, Palmares não negocia mais. Os que ficaram na Serra da Barriga continuaram resistindo, por mais 16 anos depois do colapso de Cucaú. 16 anos de guerrilha,
de reconstrução, de pressão constante. E agora, sem expectativa de acordo. É nesse cenário que a guerra muda de escala e a coroa portuguesa muda de estratégia. Se as expedições anteriores não conseguiam resolver, seria preciso alguém que operasse de outro jeito. Em 1692, o governo colonial contrata Domingos Jorge Velho, um bandeirante paulista, veterano de décadas de campanhas violentas contra povos indígenas no interior do Brasil. Um homem que conhecia a mata, que sabia como destruir o que existia dentro dela, acostumado à destruição sistemática de comunidades inteiras. Sabia avançar devagar, sabia cercar. Foi contratado com um único objetivo: acabar com Palmares. O que chegou à Serra da Barriga em 1694 não era uma expedição. Era um exército. 6.000 homens, bem armados, bem municiados e com algo que nenhuma expedição anterior tinha trazido contra Palmares: artilharia, canhões, contra paliçadas de madeira e pau a pique. Não foi uma batalha, foi um cerco, progressivo, contínuo, sem pausa. Mocambo por mocambo, caminho por caminho. Palmares já tinha resistido a ataques, mas agora estava sendo comprimido. As rotas começavam a fechar, o espaço diminuía, a margem de movimento desaparecia. E a vantagem do território já não era a mesma. O centro dessa resistência era o macaco. Mais alto, mais protegido, mais difícil de alcançar. E foi ali que o cerco se concentrou. Em janeiro de 1694, o macaco cai. Os relatos da época descrevem um desfecho extremo. Cercadas, sem saída, centenas de pessoas escolheram a morte em vez da captura. O principal centro de Palmares tinha sido destruído. Mas isso não significava o fim imediato. Outros núcleos ainda resistiam, outros grupos ainda existiam. Palmares não desapareceu naquele momento, mas tinha sido atingido no seu ponto mais crítico. Mas o que aconteceu depois da queda do macaco é algo que quase nunca aparece. A coroa portuguesa não foi embora. Sabia, depois de quase 100 anos, que Palmares tinha uma capacidade rara, a capacidade de se reconstruir. Então, desta vez, fizeram diferente. As tropas coloniais permaneceram ocupando a Serra da Barriga, não como celebração, mas como prevenção. Uma ocupação militar, para impedir que aquilo voltasse a existir. Mesmo assim, Palmares não terminou em janeiro de 1694. O Mocambo do Mousa, o mais tardio e distante de todos, continuou existindo. Foi extinto apenas em 1714, 20 anos depois da queda do macaco. Palmares não foi apagado em um dia. Foi sendo extinto aos poucos, resistindo até onde era possível resistir. E um dado ajuda a dimensionar isso. De 1596 a 1716, Palmares enfrentou 66 expedições coloniais. E em 31 dessas ocasiões, foi Palmares quem tomou a iniciativa do ataque. Não era só resistência. Era uma potência em guerra, que durou 120 anos. Hoje, a Serra da Barriga é monumento nacional. Desde 1988, ano do centenário da abolição, um parque memorial foi inaugurado no local, em 2007. E o 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, marca a data da morte do último grande líder de Palmares. Uma escolha simbólica, deliberada, do movimento negro brasileiro nos anos 1970, em oposição ao 13 de maio, data da abolição. Porque, se para muitos, a abolição foi o fim de uma estrutura legal, Palmares era outra coisa. Era a prova de que essa estrutura podia ser recusada.
que era possível construir fora dela, que liberdade não era concessão, era projeto. Territórios que crescem à margem do Estado, com lógica própria, com linguagem própria, que negociam quando precisam e resistem quando podem, que são periodicamente destruídos e periodicamente se reconstroem. Palmares pode parecer distante, mas alguns padrões não somem. Eles mudam de forma. E essa é uma conversa que vai além deste vídeo. Palmares durou quase 100 anos. Era uma rede descentralizada de aldeias, móvel, adaptativa, militarizada. Com ferrarias, com estruturas religiosas, com conselho de governo. Com um nome dado por fora, Palmares. E o nome vivido por dentro, Angola Janga. Pequena Angola. Um povo que não queria só escapar, queria reconstruir. E foi justamente quando Palmares estava sendo mais pressionado que uma figura começa a ganhar força lá dentro. Alguém que não via a negociação como saída, que não aceitava recuar e que passa a reorganizar a resistência em outro nível. Mas a história desse homem não começa aqui. E talvez por isso, quase sempre seja contada da forma errada. Porque entender Palmares é o que permite entender quem ele foi. E isso fica para outro momento. Olá, eu sou o Razek, o editor por trás desse canal. A ideia aqui é apresentar esse tipo de história com um pouco mais de profundidade, histórias que quase sempre são contadas pela metade. Se esse tipo de narrativa faz sentido para você, considere se inscrever e fique por perto. Obrigado por assistir.